bem, eu já tinha falado a respeito dessa história e desse contraste entre José e Judá. E agora o Moisés, o escritor desse texto, ele vai falar ao povo de Israel, dando esse livro e mostrando a história de um dos patriarcas, que a gente assim pode dizer, do seu povo, o qual foi responsável para conservar o povo em tão grande salvação, uma tão grande salvação, e o povo foi ser capaz de, ali naquele tempo, também de estar no Egito e ser cuidado pelo Senhor por causa de José. Mas antes que a gente chegue até esse ponto, a história vem tratar exatamente desse jovem. E aqui é algo que é importante, que eu queria ponderar com vocês a respeito de 4 versos que são extremamente importantes para nós, que se repetem em toda a trajetória da vida de José, pelo menos nesse parágrafo aqui. O Senhor era com ele. O Senhor era com José. Então ele veio ser próspero. Verso de número 5, isso é o verso de número 2. Verso de número 5 diz: E desde que fizera mordomo de sua casa, no caso Potifar, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Os últimos versos também vão dizer exatamente esse texto, repetindo claramente, não importando que José estivesse na casa do Potifar ou na prisão, o Senhor era com ele. E o texto é bem claro, no verso 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam na cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. No verso de número 23, ele diz: nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Isso a gente está falando de um jovem por volta dos seus 17 anos, não mais do que isso. Porque ele vai sumir o palácio, se você for ler do Gênesis, ele sobe a ser governador quando ele tem 30 anos de idade. 30 anos de idade, 13 anos se passaram. E basicamente a vida dele, basicamente os 13 anos que ele se passou, vai ser basicamente na prisão, nessa masmorra. Só que eu queria que você levasse em consideração 2 palavras que são extremamente importantes para nós. Primeiro, o Senhor era com ele. E segundo, o Senhor o prosperava em tudo que ele fazia. Porque a nossa ideia de prosperidade é uma coisa muito estranha, pelo menos a prosperidade bíblica é muito estranha com essa prosperidade que a gente encontra neste mundo. Para muitas pessoas, prosperidade é ter sucesso, é ter um carro, é ter uma família, é ter isso, aquilo, outro, tudo indo de vento em popa. Mas para o Senhor, talvez você não entenda muito bem como Deus pode ir de vento em popa num homem que ele está indo só de água, de baixo para cima cada vez mais. E aqui é um princípio que você tem que ter no seu coração para o resto da sua vida. E que princípio é esse? Exaltação, humilhação e exaltação. Exaltação, humilhação e exaltação. Esse é um princípio que vai nortear todas as Escrituras Sagradas. Toda a Escritura Sagrada. Um princípio que alguns vão ser exaltados, vão ser humilhados, e depois serão exaltados. Esse é o processo único de Deus desde que o pecado entrou no mundo. Que Deus muitas vezes vai fazer com que você permita que você seja exaltado pelo homem e não pelo Senhor. E então o Senhor vai te abater, vai te humilhar. E então o Senhor mesmo, o próprio Senhor, ele vai te exaltar. E quando tu chegar nesse patamar aqui, nunca mais tu sai dessa posição. Mas toda vez que a gente for exaltado por um homem, você pode ter certeza que Deus ele vai te humilhar, para que tu, no teu coração e todas as pessoas que conheçam você possa saber que é o Senhor que te exalta e o Senhor que te sustenta, no lugar onde Ele vai te colocar. Portanto, nesse texto, a gente percebe algo muito maravilhoso sobre a vida de José, porque José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e queriam matar, primeiramente, ou o que a gente pode dizer, porque
Jacó o amava mais e deu para ele uma túnica especial, uma túnica que simbolicamente dizia: ele vai ser e vai reger toda a nação de Israel, porque era assim que Jacó via a vida de José. É um homem dedicado, é um homem íntegro, é um homem reto, e ele é o homem da mulher que eu amo. Então, e como a minha mulher já morreu, casa mãe dele, com certeza, e Deus está dando o sonho para ele, não tem outra coisa a não ser dar uma túnica já para mostrar para todo mundo, ficar bem claro que ele é que vai liderar a nossa tribo depois que eu morrer. Quando Jacó ele coloca esse patamar sobre a vida dele, e declara abertamente para todo mundo que ele é o preferido dele dentre todos os irmãos, acontece uma rixa, uma cisão nessa família, que já não é das maravilhosas, e isso faz com que a inveja se levante, e a inveja se torne em um desejo de morte, e um desejo de escravidão. E aí o que acontece é claramente que José foi exaltado pelo homem. O homem o abateu. Deus está trazendo José para baixo. Ele é vendido como um escravo. E aí a provisão de Deus, ele vai levá-lo exatamente para que um homem, um oficial da guarda do palácio, vamos ver, um grande chanceler, pega ele e disse: eu vou querer esse escravo. Ele gostou desse escravo, viu nesse escravo, não, vou comprar ele. Quando comprou José, ele colocou ele para dentro do palácio, não colocou ele para a sua casa, colocou ele para dentro do palácio, porque ele era o chefe da guarda. Colocou ele para fazer coisas dentro do palácio, para fazer o que é. Só que quando esse homem começa a perceber que José era algo diferente, o que ele faz? Algumas coisas estavam acontecendo no palácio que estavam melhorando demais. Sabe o que ele faz? Ele disse: eu vou tirar ele daqui do palácio e vou levar ele para minha casa. Eu vou levar para minha casa. Por quê? Porque eu quero que a minha casa prospere. Eu quero que a minha família prospere. Eu quero que os meus bens prosperem. Eu vou tirar ele do palácio, ele vai servir no palácio, mas ele vai servir e vai viver dentro da minha casa. E a Bíblia é clara que é exatamente isso que Potifar faz. Ele coloca ele dentro da sua casa. E a partir do momento que ele começa a trabalhar mais na casa dele, ele começa a perceber que a habilidade dele para fazer as coisas dava tudo certo. E aqui é um detalhe impressionante, porque ele reconhece que José ele não adorava os deuses do Egito. Por isso ele diz, ele percebendo que o Senhor, o Deus dele, estava fazendo isso com ele, ele pega José e disse: tu vai governar toda a minha casa. Eu não quero saber de mais nada que acontece aqui. Só vou te dizer uma coisa: a única coisa que tu não tem domínio sobre a minha casa é da minha esposa. E foi isso exatamente o que acontece. A Bíblia é clara que agora José está sendo novamente exaltado. O homem está novamente colocando sobre ele, e Deus está prosperando as suas mãos, está fazendo tudo para com ele aliviar todas as dores, mas José não sabe para onde está caminhando. José não sabe qual é o fim que Deus tem preparado para a vida dele. Ele não sabe de nada. Mas uma coisa que Deus sabe é que ele está colocando ele no caminho em que Deus quer que ele esteja, para cumprir aquilo que Deus quer que ele venha a fazer. E a Bíblia declara no final do capítulo que tudo que ele fazia, o que davam-se para ele fazer, ele fazia. E aqui, se o homem te exalta, se tu recebe graça de Deus, pondera no teu coração e fica calmo e seja humilde, porque esse mesmo homem que te coloca em cima é o mesmo homem que pode puxar o teu tapete. Portanto, aí ele diz uma coisa interessante, verso de número no verso de número 6, no final dele, ele diz: José era formoso de porte e de aparência. A descrição que Moisés faz da beleza física de José parece um tanto estranha, porque ele não coloca nenhuma descrição de todos os homens, mas de José ele coloca. E ele coloca para mostrar o que vai acontecer mais adiante. E aqui é interessante, porque esse homem, quando comprou esse escravo, ele achou, fisicamente ele é forte, é bonito, é inteligente, tá, dá para ficar em casa, dá para servir no palácio. Só isso. Ou seja, ele tinha uma aptidão ou uma característica física que qualificava ele para estar no palácio. E uma coisa é certa: a gente não entende muito esse negócio de realeza, porque a gente não vive num país que tem uma realeza. Mas você não pode entrar em nenhum palácio, e você não pode viver dentro de um palácio com nenhuma deficiência física. É uma vergonha para uma realeza ter alguma coisa física errada. É por isso que
Nos dias de hoje já está mais tranquilo, mas eles escondem as coisas. Mas no tempo mais antigo, tipo um período de mais ou menos 1600, 1700, quando ainda havia muita realeza, todos os casos que eram ruins, em que o palácio não tinha um filho ruim, ele era escondido, ele não era visto, ele era camuflado. Se vocês olharem as histórias que se contam aí nos cinemas e nos filmes de desenho, vão ver exatamente essa caricatura, essa estrutura de sociedade que só quer mostrar o que é belo e bonito. Porque no reino, no palácio, não há lugar para feios. Não há lugar para coisa feia, não há lugar para coisa ruim. Tudo no palácio tem que estar bonito, limpo, perfeito. Isso, apesar da gente soar de maneira ruim, pensativa, mas isso é o certo. Quando o reino é justo, tudo é muito bonito, tudo é muito limpo. Nunca, nem de forma alguma existe algum tipo de erro ou de uma falha. É por isso que quando Cristo ele vem, ele vai fazer uma festa no palácio. A Bíblia declara que ele, um homem, se apresentou naquela festa e ele não trajava os trajes que todo mundo trajava, os trajes de núpcias. E esse homem era diferente de todos os outros. Disse: homem, por que tu entrastes aqui? Quem te chamou para cá? Quem te convidou? Como tu entrastes aqui se tu não tens os trajes que todo mundo tem? A Bíblia declara que aquele homem emudeceu, porque não tem explicação. E aí o rei disse: tira esse homem daqui e lança nas trevas exteriores. Esse é um exemplo claro que no reino de Deus não há lugar para o pecado. Há um lugar aqui na nossa igreja, há lugar no mundo, porque nós não sabemos diferenciar quem está em pecado e quem não está, quem anda com vestes ou quem está nu diante do Senhor. Mas o Senhor vê, quando o Senhor vier, Ele vai fazer essa separação. E aqueles que estão nus, eles vão se enxergar que os seus trajes não são compatíveis com a realeza do Senhor. Por isso serão lançados para fora, porque Deus, o mesmo Deus, vai dizer: eu nunca vos conheci. Isso é um símbolo claro a respeito de que isso tem que ser. Mas isso é apenas uma amostra dentro desse mundo que a gente está vivendo. E aqui é interessante porque agora ele conta essa história, e não é essa história, é esse ponto específico de que José é formoso, é bonito, que Potifar colocou ele sobre toda a casa. Colocou ele porque havia dentro dele algo muito melhor. Uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de integridade, de lealdade, de fidelidade, de gratidão. Ele via tudo isso em José. Então eu vou colocar ele sobre toda... De maneira que eu posso o quê? Ficar despreocupado. Eu sei que esse homem não vai se levantar contra mim e vai querer tomar. E eu quero dizer que no tempo em que José viveu, e muito, nos dias, talvez não tão hoje como é, mas nos tempos passados, nos tempos antigos, um servo muitas vezes se levantava para tomar o lugar do seu senhor, com intriga, com mentiras, com difamações, para que ele tomasse. E esse homem, esse Potifar, ele olha para José e vê no caráter de José um homem que eu posso confiar. Por isso ele diz: confiou todos os bens da sua casa. Ele não colocou no palácio, ele tirou para a sua casa a sua parte mais íntima, a sua parte privada, aquilo que ele tem segurança. Ele está colocando um homem para cuidar da sua casa. Mas aí o texto avança, no verso de número 7 diz exatamente isso. Passado essas coisas, que coisas? José está instalado na casa, está fazendo tudo e está dando tudo certo. A Bíblia diz assim mesmo, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Seu senhor estava trabalhando, estava indo para outro lugar, estava no palácio, e José estava na sua casa. Ele não foi para o campo. Trabalhar no campo era um trabalho extremamente árduo, extremamente cansativo. Quem trabalha no campo sabe disso. Trabalhar em casa é um trabalho cansativo, mas é muito menos ameno do que trabalhar lá dentro do campo, com lavoura e com gado. Isso indiscutivelmente, porque o sol abate a vida do homem, castiga o homem, o sol e a chuva todos os dias, e ele não pode sair. Está chovendo, eu não vou plantar. Está fazendo muito sol, eu vou ficar... Não existe isso. Faça sol, faça chuva, você está lá na roça fazendo o que tem que fazer, porque senão não vai ter gado, não vai ter plantio, não vai ter colheita, você tem que fazer. E um escravo que vivia lá, vivia um tempo médio de vida mais curto ainda. Mas quem estava dentro da casa, apesar de todas as coisas que tem que se fazer, uma das coisas principais, havia confiança por estar em casa. A segunda coisa, tinha mais regalia, podia comer da comida do seu senhor. E não era castigado com o sol. Tinha provavelmente sempre uma cama para dormir.
Isso fazia uma grande diferença, porque mostrava exatamente quem eram os escravos de casa e quem eram os escravos que viviam no trabalho pesado lá fora. E aqui é interessante porque agora essa mulher olha para José. Aquele homem bonito, e aqui é interessante porque o seu senhor está longe, o seu marido está longe. E essa mulher vai fazer uma proposta que para nós é muito estranho. Como é que ela pode assim, na cara dura, dizer, deita-te comigo? Que tipo de situação é essa? Para a gente que não está muito acostumado com essas histórias, no Oriente Próximo, como a gente diz, no Oriente Antigo, uma mulher casada, dentro do egípcio, das sociedades pagãs, ela tinha o direito, ela fazia isso porque o escravo era dela. Apesar de ser do seu senhor, ela tinha liberdade para fazer essas coisas. Não pelo consentimento do senhor, mas porque ele, esse escravo, também era escravo dela. E por ser escravo dela, ela achava que tinha o direito de fazer o quê? O que ela bem quisesse. E aqui é interessante porque ele vai dizer exatamente isso. Olha, o meu senhor, o teu marido, me colocou senhor sobre toda a casa. E ele não sabe de coisa alguma, a não ser as coisas privadas que ele mesmo tem, é disso dele. E ele diz, ninguém é maior do que eu nesta casa. E ele só me vedou uma coisa, senão, você, mulher. Você é a única pessoa que eu não posso tocar nessa casa. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês com um contraste. Se Judá era libertino, José é muito casto. Quem iria saber que ele se deitou com a mulher? Quem? Quantas vezes essa mulher não fez isso com tantos outros homens? E além do mais, ela é senhora dele, é dona dele também. A história diz que esse menino jovem, não mais de 20 anos, ele disse, não posso fazer isso. Essa não faz parte das minhas atribuições aqui. E segunda coisa, quando ele fez isso para mim, eu sou grato a ele. Ele me comprou, me levou para o palácio, depois ele confiou em mim para mim vir para a sua casa e confiou em mim para entregar todas as coisas. Eu sou grato a ele. Algumas razões porque José, ele não se deita com essa mulher. A primeira razão é que isso não estava dentro da cartilha dele, do contrato dele. Tudo que ele tinha para fazer, era para fazer, mas nunca tocar nessa mulher. E assim ele fez. Ele era fiel com aquilo que deram para ele. A segunda coisa que ele é grato. Apesar de estar numa situação de escravidão, todavia ele é grato. Porque fez daquele homem, não jogou ele no campo, mas trouxe ele para sua casa e confiou nele. Por isso ele é grato, para não ferir o coração do seu senhor. Ele é grato. E por último, e não menos importante, mas mais importante de tudo que ele diz assim mesmo, cometeria eu tamanha maldade, mas o texto seria melhor, cometeria tamanha ingratidão para com o meu Senhor, por tudo que ele fez? E aí então ele termina, e pecaria contra Deus? Se você for olhar a história de Gênesis, a lei só vai acontecer 400 anos depois. Não adulterarás. Como é que ele sabe que isso é adultério? Como é que ele sabe que é pecado, se a lei não está registrada? Me diz aí. Você está vivendo, você está caminhando. E algumas coisas são muito claras na nossa vida. Por que muito claras? Porque Deus colocou no nosso coração a sua lei. A lei ainda não havia sido escrita, não havia sido dada a Israel. Os 10 mandamentos ainda não estavam lá. Mas a Bíblia declara que quando Deus criou o homem, Ele colocou lá a sua palavra no coração. A norma da lei estava lá gravada. É por isso que José ele se levanta e diz, não posso pecar contra Deus porque isso é adultério. Não posso fazer isso porque isso é ingratidão. Porque Deus disse que era para a gente amar o próximo, está lá, gravado no seu coração. E por isso assim ele recusa-se a se deitar com essa mulher. Só que a Bíblia é cheia de contrastes no livro de Gênesis. Enquanto Potifar olhou para José e viu sua aparência, ele fixou naquilo que está mais maravilhoso, o seu caráter. A aparência foi somente uma isca. Ele pode servir no palácio. Mas na minha casa,
patamar é mais alto. Beleza não entra na minha casa. Não é a primeira prioridade minha. É um caráter que vai fazer com que uma pessoa fique na minha casa. Não será a beleza. Só que para a mulher de Potifar é diferente. Ela olha para a beleza e não se importa com o caráter de José. Ela não quer saber do caráter das pessoas. Ela quer usar José com o seu grande desejo. Eu quero ter esse homem. Eu quero ter esse homem para mim. É só isso que ela quer. Esse é o desejo da paixão do homem. Esse é o desejo da paixão do ser humano que não se importa com quem quer seja. Ele quer o objeto do seu desejo. Não quer mais nada. Não quer mais nada. E se ele for ser frustrado, ele vai lutar com unhas e dentes para ter aquilo que ele quer. O texto diz: e sucedeu que certo dia veio ele a casa. Ou melhor dizendo, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Duas coisas: se deitar com ela e estar com ela. São duas coisas diferentes. Se deitar com ela é ter um relacionamento sexual. Puf, acabou aquele dia e foi embora. Estar com ela é passar um tempo com ela. Agora eu te pergunto, como é que um crente vai passar um tempo com alguém que é tão impuro? Como é que um crente, um filho de Deus, vai andar com alguém que o seu caráter é corrupto? Porque a Bíblia me diz claramente que ela todos os dias dizia: deita-te comigo. Qualquer passada perto de... vem deitar comigo. Bora, deita comigo. Agora à noite, vem, deita comigo. Ô José, deita comigo, José. Já viu criança quando quer alguma coisa? Você que tem filho, que os filhos agora já estão grandes? Dá isso, pai. Dá isso, pai. Me dá isso, pai. Dá isso, me dá isso. Sabe quem fez isso? Na história da Escritura Sagrada? Uma mulher que espezinhou até que esse homem desse? Sansão. Tu não me ama. Me conta o segredo da tua força. Ah, meu segredo da força é isso. Mentiu. Aí ela fez o negócio. Ah, tu não me ama, me enganou. Aí enganou uma, enganou duas, enganou três. Aí a Bíblia declara que Sansão ficou cheio dela. Tá, mulher, eu vou te dizer qual é a minha força. É o meu cabelo, tá a minha força. Corta meu cabelo, eu não tenho mais força. Agora eu sei que tu me amas. Matou o homem. Entende esse processo? Olha o contraste. Quanto mais o mundo te pedir para fazer aquilo que é errado, mas tu tem que ter uma resiliência muito forte no teu coração para não fazê-lo. Porque o mundo não vai parar de cansar e de te chamar. Faz o errado. Vem para o errado. Pratica o errado. E ele diz para estar com ela e para ficar com ela. Tu pensa que o diabo quer te por uma noite? Tu pensa que o diabo ele te tenta por uma única ocasião? Para uma única queda? Para um único pecado? O diabo quer você para estar com ele. Assim como Deus quer que nós estejamos com ele, para estar com ele. Nele é vida. Do outro lado, é morte. E a Bíblia declara que ele não ouvindo isso, não deixando, e é isso que a gente precisa fazer. A gente não pode dar o braço. Se a gente deixar, a gente vai ficar. Você não pode estar. Não há comunhão entre luz e trevas, amado, não há. A gente brincar com isso é levar a gente ao precipício, ao buraco e muitas vezes à morte, não somente nossa, mas de toda a nossa casa. Então, a Bíblia declara, ela esperou um dia. Ela preparou um dia em que os seus servos não estariam na casa. Uma casa grande. E quando os servos não estavam mais naquela casa, então José ele foi obrigado a entrar nessa casa. Provavelmente durante muitos dias José não queria nem estar naquela casa. Mas como ele tinha funções para resolver, ele tinha que passar por essa casa quase sempre. Então ele tentava fugir de um lado e do outro para nunca estar com essa mulher no mesmo lugar e sozinho. Mas chegou uma hora,
Não sabendo ele que Deus permitiu que isso tudo ficasse vazio e só ele e essa mulher tivesse. E a Bíblia declara que essa mulher agarrou ele. E ele disse: deita-te comigo. E a Bíblia declara que ele fugiu, rasgou e foi embora. A Bíblia diz que as vestes estão na mão dela, mas na verdade não são as vestes dele. Não pense que ele ficou nu e foi embora, não é assim não. É como se eu tivesse isso aqui, ó. E paletó. Eu estou todo vestido. A Escritura não diz que o povo usava paletó, mas usava o quê? Uma capa. Então a capa era um sobretudo do homem. Então ela ia tudinho. Então ele segurou esse por aqui. Quando segurou por aqui, o que eu fiz? Pela segunda vez, rasgou a capa de José. A primeira foi seus irmãos. A segunda é a mulher de Potifar. A capa representava a honra de José. A capa representava o quanto ele era importante. Mas aquilo que é dado pelo homem, o homem mesmo pode tirar. Mas aquilo que é dado por Deus, ninguém tira. E o que Deus deu à vida de José foi um traje incorruptível, foi um traje de integridade, foi um traje que ninguém pode tirar nossas vestes, pode tirar nosso dinheiro, pode tirar nossa liberdade, mas não pode tirar a fé que nós temos em Deus e a integridade que nós temos de conservar diante de Deus. O homem pode tirar tudo de você, amado. Você pode perder tudo. Mas a fé em Deus e a tua vida dedicada a Deus, ninguém pode tirar. O que aconteceu? Essa mulher conta as mentiras dela. E o final é que Potifar, ele olha, vê e manda esse homem para o cárcere da prisão. E a Bíblia declara que José, o que é que ele fez? Chorou, se lamentou. A Bíblia declara que ele conservou a sua integridade e continuou servindo o Senhor. Ele não sabia por que ele estava ali, ele não sabia por que os seus irmãos venderam, ele não sabia por que ele foi vendido e comprado por um guarda do palácio, ele não sabia por que ele agora estava na casa e estava bem alto e agora tudo caiu por terra. Ele não sabe de nada dessas coisas, mas uma coisa ele sabe: o Deus que eu sirvo é fiel e verdadeiro. E assim como ele é, eu também tenho que ser fiel e verdadeiro a ele. E assim ele segue. Talvez eu e você estivesse na mesma situação, a gente pudesse dizer assim mesmo: para que me serve servir um Deus que só me traz dor e sofrimento? Se eu sirvo tanto ele, caminho tanto com ele, por que ele me traz com tanta dor? Porque meu pai está certo, ele se apanhar e ferir, porque o meu pai Jacó era um enganador, ele só veio mudar a sua vida depois de 20 anos. Mas eu não sou assim como meu pai. Eu tenho caminhado junto com Deus, eu tenho vivido diante de Deus desde a minha juventude caminhado, e agora tudo que Deus me entrega é só decepção. Quando eu acho que eu estou indo bem, cai tudo. Quando as pessoas olham para mim, talvez só me encontrem beleza e querem olhar de mim nos atributos que eu tenho, no caráter que eu tenho, só como um objeto valioso para que me servir. O que será, Deus? E a Bíblia diz que ele termina dizendo exatamente isso. Ele vai para o cárcere. E lá no cárcere, o carcereiro põe de novo olhos em José. E José agora está começando a fazer novas coisas. O carcereiro olha para ele e vê que o Senhor está o abençoando. E quando ele está o abençoando, ele disse: rapaz, tu vai ser o chefe dessa guarda, tu vai fazer tudo aqui nessa prisão. E nessa prisão eu não vou saber de nada, não cuidar de nada, porque a prisão melhorou demais com a tua administração. E está tudo certo. E a Bíblia diz no final do verso, eu termino com eles exatamente dizendo isso. Verso de número 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Essa palavra é especial para nós. Sabe o que é ser benigno? É diferente de bondade. Benigno é a inclinação que a gente tem para fazer o bem.
a intenção do nosso coração de fazer algo que é bom. O que Deus está dizendo para Moisés escrever é que a intenção de Deus para com José, quando colocou ele ali naquele cárcere, a intenção dele era sempre de ser bom para com José. Não era para maltratar, não era para ferir, não era para machucar. Apesar dos caminhos serem diferentes, e rotas diferentes, caminhos estranhos e acidentais que Deus estava trazendo à vida de José, todavia Deus estava colocando ele, inclinando a vida dele com bondade e benignidade. A intenção de Deus é fazer de José, ou cuidar de José de forma muito benigna, e que para os nossos olhos a gente diz: poxa, não podia ser diferente? Se tu tem tanta intenção de ser bom para comigo, por que tu não age com tanta bondade? Mas Deus está trabalhando no coração dele para não ter raiva, não ter ódio, nem dos estranhos, e principalmente daqueles que o venderam, que são seus irmãos. Para que o coração dele fosse um coração perdoador, e os seus irmãos, ao ver ele, pudessem acreditar que ele realmente perdoou os seus irmãos. E a gente vai ver isso no final desse livro, no capítulo de número 50. E nesse texto, a Bíblia declara que então José e o carcereiro deram para ele, e ele termina dizendo: o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A ideia de prosperar é a ideia de ter uma jornada de um lugar até outro sem nenhuma falta. Essa é a ideia de prosperidade para Deus. Prosperidade não é você ser rico, não é você ter dinheiro, não é você ter grandes amigos ou isso. A prosperidade, segundo essa palavra, dentro das Escrituras Sagradas, é de um ponto até o outro, e nessa travessia, nessa jornada, nada te faltar. A gente está numa jornada, amados. A Bíblia diz que a minha jornada, eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. A gente está peregrinando, a gente está numa jornada, e a nossa jornada é encontrar com o Senhor no nosso último dia. E enquanto a gente está nessa jornada, é uma jornada próspera, porque nada vai nos faltar para que a gente possa ter e lograr êxito até chegar naquele dia. É disso que trata a prosperidade. E aí ainda tem mais, porque tudo que Deus faz para nós, muitas vezes, eu quero que você preste muito bem atenção, muitas vezes coisas vão acontecer na tua vida porque tem alguém que Deus está abençoando para abençoar a tua vida. Se não tivesse talvez aquela pessoa, tua casa nunca fosse abençoada. Porque por amor de José, ele abençoou a casa de Potifar. Por amor de José, ele abençoou aquela prisão, aquele cárcere. Porque Deus tem um propósito de fazer a gente como bênção. Ainda que nós mesmos, muitas vezes, não venhamos desfrutar dessas bênçãos. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos sido colocados por último. Nós sofremos para que vocês sejam consolados. É isso. Deus quer abençoar a tua vida? Se Ele quiser, Ele vai fazer de você uma bênção para todas as nações, ainda que você mesmo sofra muito por ser essa bênção. Mas esse é o caminho dele. O mundo te exalta, Deus vai te abaixar, vai te humilhar, para que quando Ele te levante, você nunca mais caia. E quando Ele te levante, você saiba, foi o Senhor, e o Senhor que me colocou, jamais me tirará desse lugar. Lembra-se de Cristo? Exaltado, desce ao mundo, fez homem, servo, morreu, morte de cruz, sepultado, ressuscitou, ficou entre os homens, se levantou e está assentado à destra de Deus. Quem há de o tirar de lá? Ninguém. Porque quando Deus exalta, é Deus, e Deus conserva essa pessoa.
Mas se é pelo homem, se são as coisas desse mundo, é provável que você seja humilhado, para que sempre, em todo tempo, tu descubras que é só o Senhor que nos faz exaltado nessa terra, ou diante dos seus olhos. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor.